Irmãos e irmãs, graça e paz, mais uma manhã de segunda-feira, iniciando a nossa semana com uma palavra de Deus, uma palavra que vem para abençoar as nossas vidas, e eu quero compartilhar com você, nessa manhã, uma palavra que Deus me deu semana passada, que nos ajuda a compreender e entender as coisas quando está tudo muito bem, transcorrendo dentro das expectativas e quando de repente as coisas acabam saindo do controle e a gente precisa perceber e ter clareza de que o Senhor, nosso Deus, Ele nunca perde o controle das coisas. Então, aguarde aí, pega talvez o teu bloco de anotação, se prepara depois desse tempo de louvor para nós termos um tempo de meditação da palavra de Deus. Diante de ti, eu tenho tanto para te agradecer. Graças dou, graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou. Graças dou, e o meu louvor com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou. Aqui diante de ti, aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou, com meu coração louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Tens feito tanto, tens feito tanto por mim. Da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, amor e perdão por meus pecados levados na cruz. Graças dou. Louvo-te, Senhor, graças
Irmãos, quero compartilhar com você nessa manhã uma palavra que o Senhor me deu no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Eu quero ler alguns textos para você e depois nós vamos meditar um pouco nessa palavra. Veja só, no capítulo 27, Atos 27, versículo 23 e 24, nós lemos assim: porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Essa é uma palavra de Deus para o apóstolo Paulo, uma palavra que Deus vem confirmar algo que já estava, primeiramente, já estava no coração de Paulo, e segundo, Deus vem confirmar algo que já havia dito a Paulo algum tempo antes disso. Nós sabemos, pelo que Paulo escreve na carta aos Romanos, o desejo que ele tinha sempre de visitar a igreja em Roma, os irmãos em Roma, para compartilhar algum dom espiritual, para compartilhar experiências. Sabemos que esse é o desejo de Paulo. Ele escreve nas cartas dizendo: olha, eu espero uma boa ocasião, uma boa oportunidade para poder ver vocês. Então eu fico imaginando, Deus, ele acaba dando a Paulo ele acaba dizendo: Paulo, você, assim como você testemunhou aqui em Jerusalém, importa que você também faça o mesmo perante César e ali em Roma. E eu fico imaginando como é que a expectativa do apóstolo Paulo para essa viagem, que Deus havia dito que ele, afinal de contas, iria para lá. Só que a questão é que eu penso que Paulo não imaginava de que ele ia na condição de prisioneiro. O texto que nós estamos lendo aqui, ele faz parte de um contexto maior, onde Paulo ele é inserido num navio, junto com outros presos, e está indo agora para Roma como prisioneiro. E o contexto é que uma grande tempestade se levanta no meio dessa viagem de navio com muitas paradas, e um grande tempestade de vento se levanta ali. E no mesmo capítulo 27, no início ali da passagem, no verso 20, diz assim: em determinado momento dessa viagem, diz a palavra de Deus: não aparecendo nem sol e nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Então, veja, era uma navegação muito perigosa. Uma embarcação muito perigosa, com muitas escalas, e a gente percebe aqui os ventos que eram contrários, de repente se levanta uma grande tempestade. E uma das coisas que a gente precisa, que esse texto me ensina, é que, primeiro, a salvação da nossa vida em Cristo, ela está segura. No entanto, existem caminhos que são muito perigosos, e nós precisamos de orientação, precisamos nos orientar. Por isso que nós temos a palavra de Deus, o Espírito Santo que testifica conosco, e nós vamos seguindo essas orientações que o Senhor nos dá durante a nossa caminhada. Mas essa passagem, ela nos ensina que nós precisamos estar preparados para os de repentes da vida, para os furacões da vida. Você deve ter percebido semana passada um ciclone que passou ali no litoral de Santa Catarina, veio aqui para o litoral do Paraná e se estendeu até o litoral de São Paulo, trazendo muito estrago, prejuízo, medo. Tempestades, elas acontecem naturalmente e elas acontecem
espiritualmente também. E nós precisamos nos preparar para isso. Mas o fato é que no meio da tempestade, muitas vezes nós ficamos meio que perdidos, sem orientação. Eles estavam sem orientações. Não havia as estrelas, não havia o sol, não havia como eles se orientar. Era tudo como que neblina ao redor deles. E muitas vezes isso acontece com a gente também. E o medo toma conta dos nossos corações. Só que no meio daquela tempestade, então aqui no verso 24, Deus ele diz ao apóstolo Paulo: Paulo, não temas, eu te dei uma palavra, eu estou confirmando com você essa palavra que eu te entreguei. Importa que você compareça perante César, e Deus, por sua graça, ele deu a você todos aqueles que navegam com você. E eu creio que naquele momento, então, o apóstolo Paulo, ele primeiro tem o seu coração tranquilizado. E ele se levanta, tranquiliza também os seus companheiros que estão ali junto com naquele barco. E o final é o livramento dessas pessoas todas. Mas eu quero compartilhar com você algo tremendo, porque esse livramento, ele não acontece assim de uma forma muito tranquila, não. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Depois do barco encalhar, depois de tudo aquilo, ainda no verso 42, o parecer dos soldados que estavam levando todos aqueles prisioneiros era, no verso 42 diz que era que matassem todos os prisioneiros, para que eles não fugissem. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, ele os impediu, ordenando que os que soubessem nadar fossem os primeiros a se lançar ao mar, alcançando a terra, e aos demais que se salvassem, uns em tábuas, outros em destroços dos navios. E assim foi que todos alcançaram a terra. E eu percebo aqui talvez uma ilustração do nosso emocional, da nossa fé. Há dias que nós levantamos com tanto otimismo da graça, que nada, muitas vezes, tira aquela nossa alegria da salvação, de compartilhar da graça de Deus, e nós levantamos com aquela convicção tremenda do amor, da presença, da proximidade de Deus sobre as nossas vidas. Mas confessamos que há outros dias parece que nós precisamos, que a nossa fé parece que está fragmentada, e nós precisamos recolher os cacos ali como um grande quebra-cabeça para encontrar algum sentido para aquele dia. Às vezes um dia em que nada deu certo, temos que lidar com um diagnóstico, com situação financeira, com relacionamentos, enfim. E nós precisamos crer que o Senhor tem planos a nosso respeito. Ele tem planos com relação à sua vida. Deus nos deu uma palavra e uma promessa. Então, primeiro, nós precisamos ter essa convicção e receber essa palavra de confirmação de Deus, de que importa que nós testemunhemos também, não apenas no tempo de bonança, não apenas quando tudo está muito bem, mas quando as coisas não estão tão bem quanto nós gostaríamos que estivesse, que nós temos também sobre nós o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Então, olha o que essa palavra de Deus diz. Algumas pessoas, aqueles que sabiam nadar, que deveriam sair nadando, e outros que se salvassem agarrando nos destroços, em paus do navio. Talvez a nossa fé às vezes está assim, meio fragmentada. Mas continue crendo, meu irmão e minha irmã. Agarre-se
Agarre-se aos fragmentos da fé. Quando os dias são incertos, quando tudo à nossa volta é como neblina, quando tempestades se levantam, agarre-se, porque você e eu sabemos que acima das tempestades o sol continua brilhando, acima das nuvens o sol ainda está lá. Então, acima de toda essa situação, muitas vezes tempestuosa, que se levanta contra nós, espiritualmente, emocionalmente, o nosso Deus, Ele continua sereno e calmo, no seu trono de graça. E todos os nossos livramentos, todas as nossas provisões encontram-se lá, na presença do amado. E Ele vai estender a sua mão. Se necessário for, Ele vai levantar um centurião para livrar você e para livrar a mim e para livrar aqueles a quem Ele quer livrar. Nós não sabemos, a Bíblia não fala nada desse centurião, não diz se ele é crente, não fala se ele não era crente, mas apenas que o apóstolo Paulo havia caído na graça deste homem. Certamente, nós, por causa do amor de Deus, é verdade, tem muita gente que nos persegue, mas nós também caímos na graça de muita gente. Deus certamente vai levantar pessoas que a gente menos imaginaríamos que seriam aquelas que seriam usadas como instrumentos de Deus para o nosso livramento, para a nossa provisão. Então, que você tenha uma grande semana, muito abençoada, e que, com a certeza de que a graça de Deus, de que o amor do Senhor é sobre as nossas vidas, mesmo quando nós estamos passando por situações em que não conseguimos enxergar nada com muita clareza, a única certeza que nós temos é que acima das nuvens, assim como o sol continua brilhando, o céu continua lindo, Deus continua no seu trono e Ele continua cuidando de cada um dos seus filhos e filhas. Tenha uma boa semana, que o Senhor abençoe você, toda a sua casa, no nome de Jesus Cristo. Amém.